Olá, queridos amigos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e você está aqui no nosso canal Rasgando o Véu. Como os irmãos sabem, nós estamos falando sobre o anticristo nesses vídeos. Mas algo aconteceu. Quando eu estava preparando o vídeo para essa semana, me chegou um estudo de alguns irmãos do México e eles vão mostrar como os céus vão estar no eclipse do dia 28 de outubro. E algo esses irmãos encontraram no céu que nos chamou a atenção. E esses irmãos que estudaram, eles querem que esse assunto seja divulgado o máximo possível. Então nos foi permitido divulgar o estudo. Então nós vamos falar hoje como estará o céu no dia 28 de outubro, quando acontecerá um eclipse que os irmãos analisaram e surpreenda, algo diferente estará no céu nesse dia. Vamos então para o vídeo de hoje. Então, queridos irmãos, vamos falar acerca desse estudo. E esses irmãos mexicanos, eles começam falando da importância da Bíblia, né? A Bíblia diz que nos céus, nas estrelas, nas constelações, no sol e na lua está toda a história da redenção da humanidade. Primeiramente para Israel e também para todos que reconhecem o sacrifício de Jesus, porque Jesus, com o seu sangue, nos comprou para ele. E se a história da humanidade está no céu, é para lá que nós devemos olhar nesse momento. E eu, queridos irmãos, vocês sabem que estamos falando do anticristo, e quando eu ia gravar o vídeo para falar do anticristo, me chega esse estudo do México desses irmãos. Então me senti muito tocada por esse estudo e senti de Deus de trazer essa mensagem hoje para nós. Irmãos, e para falar a verdade, a única estrela que eu aprendi quando criança a identificar no céu foi as Três Marias e o Cruzeiro do Sul. Nem sei se eu consigo achar ainda. Mas esses irmãos vão falar algo para nós, de uma estrela, de uma constelação no céu que vai se manifestar no dia 28 de outubro de uma forma muito diferente. Essa estrela, essa constelação, os irmãos dizem que representa Satanás, o inimigo, o anticristo que está pronto a aparecer. E os irmãos acham que no ano de 2024, grandes mudanças nós teremos sobre a terra. Eles colocam para nós o Salmo 147:4, que eu vou ler. Deus determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Deus conhece tudo, o número das estrelas, e as mencionam por seu nome. No dia 28 de outubro de 2023, haverá um eclipse parcial da Lua, que será visto na Europa, na África, na Ásia, na Austrália e na América Oriental. Os irmãos afirmam que nós temos que ter em mente Gênesis 1:14, que diz assim, que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. Deus deixa sinais nos céus para sabermos em que tempo estamos vivendo, afirma os irmãos. Eles vão trazer para nós Jó 38, de 31 a 33, que eu vou estar lendo a seguir. Deus pergunta para Jó: você pode amarrar as lindas Pleiades? Pode afrouxar as cordas de Órion? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações? Ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Irmãos, todo esse versículo, as Pleiades, as cordas de Órion, a ursa com seus filhotes, são
tudo constelações representadas nos céus. Então Deus, nesse versículo, está falando do céu e das estrelas e chamando uma por uma. Isso aqui é a explicação que eu estou deixando, irmãos, porque alguns irmãos não reconhecem essas palavras. Então, nesses estudos, os irmãos afirmam: Deus diz que nenhum homem pode fazer com que as constelações se movam para dar certos avisos. Então, e eu vou usar essa foto aí, que faz parte dos estudos, para falar. Veremos a posição do Sol em 28 de outubro de 2023 dessa forma. Nós veremos uma estrela chamada Betula, que é a Virgem, que está nos céus e representa muito Israel. Próximo às pernas dessa estrela, dessa Betula, dessa mulher que representa Israel, você vai ver 2 planetas. E aí eu peço que você olhe bem aí para o desenho. Mercúrio e Marte estarão perto do pé e abaixo estará a balança. Segundo a Bíblia, o Sol representa Jesus, o Sol da justiça, porque ele dá luz à Lua. E a Lua, como reflete a luz do Sol, representa a humanidade. A balança, ela serve para medir e pesar Israel e o mundo. Esses planetas, Mercúrio e Marte, representam batalhas e conflitos. Seguimos para a próxima foto e vamos ver essa ilustração. Nessa foto, nós vemos na parte esquerda um carneiro. Aproxime bem a imagem, irmão, para que você possa ver. Há um carneiro. E os irmãos explicam que o carneiro significa sacrifício. E ele está apontando para o sacrifício de Cristo que foi realizado ali no madeiro. Descendo mais um pouco, na parte inferior, está um planeta chamado Júpiter, que os irmãos dizem que representam também a pessoa de Jesus. E aí nós passamos para o lado direito, onde estará peixes, você vai ver o desenho do peixe, e aí Jesus traz à nossa memória aquela passagem, que vos farei pescadores de homem. Então, peixe está ligado aos homens. Na parte inferior, a lua. E os irmãos vão trazer algo totalmente estranho para nós. Surge uma imagem de uma constelação chamada Cetus, a baleia, o monstro marinho. Esta é a constelação de Cetus e ela representa o Leviatã. E o Leviatã nós estamos cansados de ouvir falar na Bíblia, mas, irmãos, não sendo explicado nos céus. Então, o Leviatã aí está apontando, como os irmãos dizem, para um anti-Messias, um anticristo. Então, vamos continuar para ver o que os irmãos nos trazem nesse estudo deles. Eles dizem que os céus contam toda a glória de Deus. E se olharmos, vamos ver um próximo desenho, o desenho da constelação de Cetus. E atenção, os irmãos pedem para que olhemos para a pata desse animal que é representado. E são patas de leão. E eles trazem um versículo à nossa mente, que foi escrito pelo apóstolo Pedro. Ruge como um leão, mas não é leão. O monstro que representa Satanás, o anticristo, que será cheio do poder do diabo. Então vamos relembrar o céu no dia 28 de outubro. O carneiro e Júpiter. Do outro lado, peixe e lua. E abaixo deles, esse monstro. Os irmãos,
eles dizem: aqueles que estão do lado do carneiro, debaixo do sacrifício, estarão guardados pelo Senhor. Porque aí teremos que lembrar que o cordeiro, o seu sangue foi passado sobre os umbrais das casas, lá na saída de Êxodo, e aqueles que estavam debaixo do sangue do cordeiro foram guardados e foram protegidos. Aqueles que não obedeceram essa ordem de Moisés foram os primogênitos que morreram. Logo eles nos atentam: estejamos debaixo do sacrifício do Cordeiro para que as nossas vidas estejam guardadas pelo Senhor e livradas desse monstro marinho. O estudo continua dizendo o que esse monstro marinho vai fazer. E ele terá êxito. E sobre a humanidade, que representa a lua e o peixe, e lança o seu hálito para pescar almas que não estão debaixo do sangue de Cristo. O mundo vai se alinhar. Uns se tornarão do anticristo, os rebeldes, e outros tomarão o lado do carneiro, o sacrifício de Cristo. E a balança? A balança, ela está lá no livro de Daniel 5:27. Quando o rei foi medido e achado em falta. Você foi pesado na balança e achado em falta. E assim ele foi condenado. Irmãos, que nós sejamos pesados na balança e não sejamos encontrados em falta nesse momento. E vamos para uma leitura deixada pelos nossos irmãos. Isaías 27. Naquele dia, o Senhor com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, e matará no mar o dragão, a serpente aquática, referindo-se à constelação de Cetus. E assim no céu como na terra. A ideia que Deus dá é que tudo está representado nos céus. E há um monstro no mar, e no devido tempo a besta vai surgir do mar. Será um humano totalmente possuído pelo diabo. A lua devia representar a humanidade completamente refletindo a luz do sol, a luz de Cristo. Mas não é isso que nós estamos vendo nesses dias. E aí nós podemos visualizar mais nas ilustrações da constelação de Cetus, que eu vou usar aí a imagem dos irmãos. Esteja acompanhando, porque existe mais duas estrelas menores, Mira e Ômicron. Mira significa rebelde, ou seja, o inimigo vem seguido dos rebeldes. Essas duas estrelas são tão pequenas que praticamente não se podem ver. E vamos olhar para essa foto aí, que são as patas do desenho do leão. Mais uma vez, os irmãos chamam de novo a atenção para a primeira carta de Pedro 5, de 8 a 9, que diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Este é a constelação de Cetus, o leão rugente. Então, irmão, se vocês olharem bem para os pés, eu botei aí a figura dos pés desse Cetus e botei os pés de leões verdadeiros para que os irmãos comparem o que está sendo dito. E aí os irmãos deixam para nós: o Eterno está avisando com antecipação que em 28 de outubro será um eclipse
e em um breve tempo depois sairá a besta. Joé Luiz Cervantes, o astrônomo que fez esse estudo, ele diz que nunca houve algo parecido em toda a história. Em toda a história dos eclipses, nunca viram um alinhamento planetário assim. Essa constelação já apareceu, mas não dessa forma. E isso chamou muita atenção dos estudiosos. De um lado está o cordeiro, do outro Cetus. Cetus representa uma besta, um monstro marinho, representa a besta, o anticristo. Aí vocês vão acompanhando nas fotos. Esta constelação de Cetus é uma das maiores que se conhece. Ela é muito grande e só pode ser vista durante poucos meses do ano, quando a figura do monstro se torna quase completamente visível, é entre outubro e janeiro. Essas duas estrelas menores estão nessa configuração no corpo do monstro pela primeira vez. Ela está no centro do corpo e elas são consideradas estrelas rebeldes. O que está na terra é a repercussão do que o Eterno desenhou no céu. Segundo a Bíblia, Isaías 27:1 e 1 de Pedro 5, todos os atributos dessa constelação, desse animal Cetus, representa o demônio Satanás. Então, hoje eu trouxe esses estudos desses irmãos. Queridos, eu não entendo de astronomia, mas quando eu li esse estudo me falou muito forte ao meu coração. O vídeo que eu estava fazendo para sexta-feira, eu parei e eu falei, não adianta por vídeo, por botar. Nós temos que hoje, com urgência, anunciar a palavra de Deus. Então, eu não sei como os irmãos vão se comportar. Eu chamei uma irmã do canal para orar comigo, a irmã Graça, e ela falou assim, estarei orando, mas creio que você deve colocar essa mensagem. Então, irmãos, a mensagem não é minha, como eu já falei, é um estudo de outros irmãos. Eu estou dando todo o crédito aos irmãos sobre esse estudo, mas esse estudo falou ao meu coração. Você que está vendo esse vídeo, você vai entender o que esse vídeo vai significar para você. Mas aí, agora não mais os irmãos, mas eu falando, quando começou ele a mostrar que no dia 28 de outubro, os céus vão se modificar, vai ter um eclipse como nunca houve, com um desenho nos céus que chamaram a atenção desses irmãos. Esses irmãos são irmãos judeus que estudam, que são judeus messiânicos, creem no Senhor Jesus, eles estão estudando. E poucos são os irmãos que conseguem fazer esses estudos. E quando eles colocaram esse estudo, o Senhor me levou, irmãos, a um versículo que eu vou ler para vocês. Mateus 2:2. Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Depois desse estudo, que veio na minha cabeça foi esse versículo. E nós sabemos que Deus tudo revela antes. O céu foi totalmente modificado para o nascimento do Senhor Jesus. E agora esses irmãos dizem que o céu está totalmente modificado para esse momento. Não sabemos o que vai acontecer. De repente, no mundo material, nós não vamos perceber nada, mas algo vai estar acontecendo no mundo espiritual. Então, irmãos, estejamos atentos, não é hora mais de brincarmos, é hora de santificação, de buscarmos a face do Senhor.
Então, esse foi o vídeo, irmão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês possam guardar aquilo, reter aquilo que é bom para vocês. E não sou eu que convenço ninguém, mas que o Espírito Santo possa falar melhor a cada coração e transmitir aquilo que Deus quer para cada um. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.